Sexta-feira, estamos de volta. Eu, você, um convidado e um papo sobre cangaço, sobre obras, sobre fatos, sobre experiências de vida. E como eu sempre digo, cangaço, que no passado provocou dor, sofrimento, violência, hoje é visto de outra forma. Pulou o muro e a gente trabalha a arte, o cinema, o teatro, o cordel, o repente, a literatura, a música, e faz com que milhares de pessoas espalhadas pelo Brasil e pelo mundo sobreviva do cangaço. Não como cangaceiro ou cangaceira, não pegando em armas, mas usando a sua criatividade, usando o cangaço como meio de vida, seja através de sua capacidade intelectual de produzir uma obra ou sua capacidade manual de trabalhar com outras artes. E nós estamos numa sequência de programas conversando com pessoas, com artistas. Já tivemos aqui poeta cordelista, ator e diretor de teatro, e hoje nós estamos aqui com Aldaci de França. Aldaci, professor de história, repentista. Seja bem-vindo, amigo. Pois é, Lemuel. É satisfação estar nesse bate-papo aqui com você, e a gente vai procurar colaborar na medida possível, né, com essa temática, esse programa, esse podcast, né, sempre eu tenho observado, né, ele é muito abrangente, e concordo que o cangaço, ele vai ser sempre questionado, né, as visões são muito diferentes, alguém opina, comenta com uma base histórica, né, com reflexão, mas eu acho que tudo que faz parte da história do semiárido nordestino é para ser sempre estudado. Aldaci, nós trouxemos aqui outros artistas, né, porque a minha intenção era sair um pouquinho da esfera, da história do cangaço, da produção historiográfica do cangaço, e ver o cangaço com outras matrizes, né? O cangaço dialogando com a arte, o artista, o criador dialogando com o cangaço. Nós já conversamos aqui com um ator e diretor de teatro, fazendo a relação entre o cangaço e o teatro. Já tivemos aqui um cordelista, como é que o cangaço inspira, né, o cordel. E hoje papo com você para ver a relação entre a temática do cangaço e o repente. Repente que é uma das artes, uma das manifestações culturais mais presentes no sertão do Nordeste do Brasil. Antes de entrar no repente, eu gostaria que você colocasse para a gente como é que você vê o cangaço? Olha, tudo que desafia, certo, chama muita atenção e termina tornando-se interessante para a opinião do público, né? Eu vejo o cangaço com virtudes, a partir do momento que num período de muita opressão tal, né, um grupo de pessoas se rebela contra isso, né? E acho interessante essa ideia. Até aí eu gosto muito do cangaço. Aquela questão da vingança, né? Isso também faz parte, em nome da honra, da época, você sabe muito bem disso. O cangaço, ele é uma temática extremamente, digamos assim, cativante, né? Que nos convence a discutir, que nos convence a emitir opiniões. Como repentista, aí eu também falo aqui, representando com toda a permissão dos meus colegas repentistas, né? A gente estuda um pouco da cantoria, a gente tem acompanhado um pouco, e essa temática, certo, ela é tão apreciada atualmente como a história sagrada, certo, era a principal fonte
de conhecimento dos repentistas numa certa época, né? Digamos, da geração que nos antecedeu e das gerações passadas. E a história antiga, né? Os poetas sempre, o cantador que não estudasse história, ele estava perdido, né? Ele ficava só com o repente, e só o repente convencia poucos. Quando você ia para uma elite cultural, você tinha que mostrar algum conhecimento. O cangaço é uma temática muito presente. Por exemplo, salvo engano, a Casa do Cantador realizou o 27º ou 28º Festival de Repentistas. Hoje a gente atravessa uma crise, mas é outra situação, estamos tentando resolver isso aí. Mas é o seguinte, acho que em todos os festivais, o Lampião, principalmente, né, que é a principal figura do cangaço, foi sempre lembrada. Em alguns, Jesuíno Brilhante. Mas o Lampião se popularizou muito mais do que Jesuíno. Todo mundo que lê sabe alguma coisa do Lampião. Através dos cordelistas, né, que são os poetas de bancadas, escritores, como também o faço. Eu até houve aqui então, no caso dos festivais, sempre era enaltecendo o Mossoró, né, pela sua resistência. E aí você não tinha como não enaltecer Mossoró, porque a história mostrou forte naquele momento, com sua estratégia, com sua inteligência, né, com aquelas estratégias de combate. O cangaço, aqui, quando você vem para a nossa região, ele é visto, né, vai Mossoró, aí Lampião fica para trás. Quando você vai para o cangaço, por exemplo, de forma geral, quando eu falo de Lampião, também eu falo de Zé Pereira, eu falo de Jesuíno Brilhante, mas a gente sabe que os formatos foram diferentes. O formato de cangaço do Jesuíno, certo? Eu admiro, eu respeito. Pelo que eu li, de Petronilo e de outros, né? Era uma coisa diferente. Você, tudo bem, entrava a história da vingança entre família, que havia isso. A nossa família praticou isso, e eu só tenho 63 anos de idade, mas eu presenciei isso quando adolescente e até um tempo desses aí. Isso ainda é forte, né? O cangaço, mas aí aquela questão do enfrentamento, a gente sabe que nas secas, né, vinham alimentos para os trabalhadores, os caçacos, né? E tinha um chamado não era apontador, era um feitor, que eles diziam. Esse feitor era um fazendeiro ou um proprietário quem distribuía. Quem conferia era ele mesmo. Tinha ninguém, um caçaco para distribuir com ele não, certo? E a gente sabe que havia muita aberração nisso aí, muita injustiça. Então, temos informação que, no caso de Jesuíno Brilhante, certo? Onde ele saqueava e distribuía com o povo, né? O fato do início do negócio é aquela história, né, da injustiça com o familiar e etc. Então, assim, se você, por exemplo, mas o cangaceiro Lampião, voltando aqui, foi o maior destaque do cangaço, né, que apareceu mais. Você tem Ivanildo Villanova, né, um dos mais preparados repentistas, Geraldo Amâncio, um dos melhores repentistas, que já está na história da cantoria, cantando ainda, seus 78 anos de idade. Geraldo e Ivanildo gravaram um CD, certo? Onde o título é Lampião e o Cangaço. Certo? Então, é aquela questão de vê-lo como herói, certo? Então, a maioria dos repentistas, eu acredito que tem essa visão, certo? Eles não analisavam aquele heroísmo do enfrentamento às volantes, de governo e etc, né? Mas eles não focavam bem que tem história de que havia outros absurdos, estupros, né? Essas coisas que denunciam do cangaço. Então, o tema cangaço, ele aparece, né, como uma coisa inusitada, e com o bandido, por exemplo, que assim denominam, o bandido social, certo? E vamos questionar, como é que esse bandido social? Ele lutava em prol da sociedade? Ele lutava em prol dos carentes? Apesar de ter escritores que diziam que sempre, certo? Mas ele chegava também
numa residência onde um promotor de um forró, que era um meio de sobreviver, fazia os São João, né, e tal, e chegava lá, fechava o forró, certo? Tem denúncia fazendo isso. Então ele não tinha preocupação com o trabalhador. Aquele cidadão que fazia essa festa, ele fazia também para sobreviver. E essa história a gente conhece de perto. Então, isso precisa ser também debatido entre os cantadores. Né? Eu não sei se é porque uma das grandes características da cantoria sempre é o elogio, certo? E esse elogio por quê? Porque as cantorias tradicionais, geralmente, não haviam portaria, certo? Eram mais na bandeja. O cara chegava, pagava, você tecia um elogio. Mas aí é uma gratidão a quem está ali pagando. Eu acho que isso é legal. Eu faço isso nas minhas cantorias. As cantorias eram engraçadas também e tinha essa prática. A bandeja como uma coisa simbólica, né, que é a cultura dentro da cantoria. Então, eu não sei se isso pode ter nos acomodado a sempre elogiar, né, as pessoas ou os grupos que apareciam com determinada ação, certo? E assim, a gente, como tem essa visão da história, antes do elogio a gente vai questionar, vai comparar, vai chegar à conclusão, certo? O que o cangaço resolveu, certo? Da sociedade, né? Você não pode nivelar a história do que também os cantadores, aí não, aí eu aposto. Porque a gente lê um pouco. Os cantadores não podem nivelar o cangaço, tratar da mesma forma que trata a história de Antônio Conselheiro. Né? Ali não, tinha objetivo, tinha estudo. Primeiro era um beato, era um cara que estudava. Talvez tenha sido a razão também de Lampião. Lampião devia ser um semi-analfabeto, inclusive cordelista. Era um poeta, era um cara estrategista. Isso não se nega, certo? Então, essas qualidades a gente cita de Lampião. E a gente não pode negar a história. Agora, não pode ter o endeusamento, como o cangaço, uma coisa que melhorou a sociedade, não. Aldaci, quando a gente faz uma pesquisa mais aprofundada sobre o cangaço, em especial sobre o Lampião, já que você está na era lampiônica, nós temos que buscar os cordéis. Nós temos que buscar um pouco do que se falava nas feiras livres dos sertões do Nordeste. As andanças de Lampião, bem como de outros cangaceiros, né, como o senhor Pereira, você citou o Jesuíno e tantos outros, né, as andanças e as suas façanhas, na minha opinião, façanhas negativas, eu não consigo nem enxergo Lampião como herói. Entendo as circunstâncias dele entrar naquela vida, mas também outros sertanejos também passaram e sofreram o que ele sofreu e não entraram. Ou reagiram de outra forma. Ou reagiram de outra forma. Então, eu entendo tranquilo. Mas muito do que hoje, da memória que a gente sabe de Lampião e dos cangaceiros, é resultado das cantorias nessas cidades. E você colocou bem, a tendência ao elogio. Não sei se as cantorias de 1920, 1930, 40, por aí, esses cangaceiros chegavam numa cantoria e davam dinheiro. É possível que sim, é possível que não. Né? E que isso teria levado muitos cordelistas e repentistas a enaltecer. Porque se você pegar 30 cordéis, eu estou botando por baixo, 30 cordéis, que fala sobre o cangaço, o Lampião, talvez 20 elogiem e 10 façam crítica. Isso não é uma estatística, isso não é um dado científico. Eu estou falando assim pelos cordéis que eu já li. Entendeu? Quem pode me informar com mais precisão, por exemplo, Kidemi é um especialista nessa pesquisa sobre cordéis. Eu ainda vou, quando eu tiver com Kidemi, me passa essa estatística aqui, o percentual, e Kidemi
está assistindo esse programa, com certeza que você pode colocar aí nas anotações um pouco das informações sobre essa estatística de cordéis em relação ao cangaço, né? O que é que predominava? O elogio ou a crítica? Essa prática da bandeja eu não sabia. Isso é desde o início? E como é que você vê? A necessidade de se elogiar Lampião? É para vender? É para criar público? Como é que funciona isso? Porque é o seguinte, você colocou uma coisa aí que eu também acredito. Eu talvez, se eu tivesse a oportunidade de ter conversado com... Ou se eu tiver a oportunidade de conversar com Zé de Cazuza, né, que é um poeta de Itapetim muito grande, 94 anos, uma lucidez fora do comum. Há 2 anos eu tive com ele no Feijão Itapetim. Mas são um detalhe que eu quero encontrar e perguntar, porque Zé conhece bem a história da cantoria. Um poeta fantástico que conhece. Nós já cantamos, né, em algumas regiões com pistoleiros, pessoas acusadas como pistoleiros, certo, na nossa cantoria, certo? Esses caras tiveram um comportamento brilhante, certo? A história dessa bravura, da valentia, certo, está também em muitos cantadores. Passado, certo? O cara não chegava lá para acabar uma cantoria não, porque não deixavam. Tem vários fatos, tem que respeitar direitinho. Nós tivemos até a história que eu não quero citar o nome jamais, de repentistas aí que uns acham que ele usou pistolagem. A gente sabe que ele matou gente. E viveu, teve um que morreu agora, né? Cerca de 8 anos. Excelente repentista. Um cidadão, certo? Muito comportado com a gente. Por quê? Talvez ele não tivesse essa habilidade que a gente tem como professor. Tantas provocações, você já deu aula em tudo quanto é escola, até chegar à universidade. A gente é provocado demais, né? Humilhado às vezes, com aquele que não quer nada. Então, se a gente não tiver habilidade, briga com aquele pessoal. Então, mas a gente tem uma formação justamente para ser preparado para isso. Os repentistas não, certo? A maioria não. Aí eu já entro noutra seara aqui, a título de informação. Na época, você ia encontrar Dimas Batista, concurso superior e professor, que ele foi da UES, lá pela Unifor também, um repentista do clã Batista, né, do trio, que os repentistas que mais se destacaram no Nordeste, na época deles foram os irmãos Otacílio, Dimas Batista e Lorival, certo? Mas que eu tenho conhecimento, só Dimas tinha curso superior. Hoje, Nonato Costa tem um curso superior, Raimundo Nonato eu acho que tem também. Aí você vai, o saudoso Sebastião Dias tinha, o Apolônio Cardoso e tantos outros. Aí a cantoria ela muda também de comportamento. Olha, não é assim e tal. Então, o poeta repentista ele era um profissional da viola, mas talvez fosse mais boêmio, né? Fosse mais boêmio. E ser boêmio é uma coisa muito boa, certo? Muito bom, é bom demais. Então, mas hoje são mais profissionais do que boêmios. Você terminava uma cantoria, aí você ficava até 5 horas da manhã. Então tinha todo tipo de gente nessa cantoria, mas respeitando os cantadores, eram respeitados. Os cantadores cantavam nas fazendas de homens valentes, como foi Nicolino Cortez, da Mandsoba, dos Suassunas, sabe? Chamavam os amigos, vamos ouvir os cantadores, e pagavam os cantadores. Então, Lampião, eu acho que eu já li algum trecho de cordel do Lampião. Se Lampião fez esse cordel, e eu acredito, né? Então, certamente ele gostava da poesia popular nordestina. E onde tivesse uma dupla de repentista, naturalmente era protegido com Lampião. Então, talvez isso, não sei se é um retorno, mas essa ideia, eu acho que Kidelmi, que é um estudioso na parte do cordel, que ele dedicou-se mais ao cordel, eu acho que Kidelmi tem esse levantamento, se tiver, deve ser mais ou menos como eu penso também, certo? De cada 100, digamos, cordelistas, né? Você vai encontrar, assim, 50, certo? Que você vai encontrar 70 que defendia o cangaço, que tinha Lampião como herói, certo? E 30 que não tem Lampião como herói. Quando você coloca
o cangaço, como título em um trabalho seu, certo? Um trabalho de poesia, de música, certo? E Lampião, o cangaço, inclusive, gerou tantas músicas, inspirou tanta gente, né? É porque você gostou da temática, você pode admirar. Se você não admirar, você não vai colocar no livro seu, certo? Uma temática dessa, você vai ouvir, ou então você vai colocar de forma crítica, né? Mas os repentistas se inspiram muito. É difícil um repentista preparado não saber nome da maioria dos cangaceiros, né? Que acompanharam Lampião. Da maioria de todos que morreram ali, né? Aqueles 11 lá que foram degolados. Então, é uma temática que faz parte da cantoria, que não vai sair. Como, por exemplo, a Casa do Cantador fez tantos festivais e sempre colocou Lampião, eu respeito, né? Mas era enaltecendo Mossoró. Aí eu deixei mais, porque já estava muito batido, certo? Mas por exemplo, as revoltas brasileiras. Aí o cara vai falar em Margarida, né? Mas também recai em Lampião, quando se fala das revoltas. Agora, a revolta de Margarida tinha que objetivo, e a revolta de Lampião tinha que objetivo? Questão familiar, e parou ali. Não vi Lampião brigando com ninguém para defender uma comunidade pobre, né? Ele se sentia injustiçado, né? E agora isso aí poderia empolgar, né? Por exemplo, olha, tem gente brigando pelos pobres aqui, que é o próprio Lampião, mas eu acho que era mais pelo grupo dele. Eu não conheço uma comunidade que Lampião, durante 10 anos, deu uma assistência a essa comunidade que passava fome, né? Que sofria. Você não tem isso nas histórias. Os pesquisadores não mostram, alguns que eu li. Houve uma ideia muito boa aqui, na cultura do município, né? Abriu uma lei no fomento de cultura municipal, é um concurso para classificar cordel, temática, certo? O cangaço, quer dizer, Lampião em Mossoró, certo? Claro que foi para enaltecer a história, né? Mas eu não podia, como cordelista, deixar de fazer isso, certo? E o que foi que eu fiz no meu cordel? Eu li os historiadores que eu pude ler, né? Os que escreveram sobre o cangaço, e coloquei, citando, inclusive, entre parênteses às vezes, certo? Eu foquei na questão local. Se me pedisse uma opinião sobre o cangaço, aí eu daria a minha opinião hoje bem correta. Mas é isso. Essas temáticas de desafio, eu volto a dizer, de guerras, né, estimula muito os cantadores. E a maioria dos cantadores, certo? Cantadores bons que pesquisaram, no seu discurso, aí eu garanto, eu não sei nem se na prática, mas no discurso, eles são contra a qualquer tipo de injustiça social e dão uma grande colaboração. E isso é para ser melhor visto. Na semana que você conhece a história de filosofia, né, que João Batista, queria mandar um abraço para ele aqui, o professor João Batista Xavier, né, eu tenho muito respeito e admiração. Nessa semana, quem auxiliou para a parte cultural e tal, certo? Com todo respeito ao teatro, gosto muito, outras manifestações da arte, mas foi a cantoria, certo? Isso foi um passo naquela época, porque pouca gente da universidade, com todo respeito, tem uma compreensão maior sobre a cantoria. Você estuda um pouco e levanta uma tese e tal, mas você não conhece bem a história disso aí. Mas João deu essa oportunidade. E quem auxiliou, quem liderou isso foi Antônio Lisboa, um amigo nosso, né, que mora em Paulista, Pernambuco, e aí debatendo a filosofia, a liberdade. Então o repentista teve sempre isso. Isso também pode ser, Lemuel, uma das razões pela sua identificação ou pela sua defesa ao cangaço. O cangaço de Jesuíno, que é um formato diferente, Zé Oliveira fez um cordel bom sobre a história, poeta lá da cidade de Patu. E eu preciso até, depois desse evento em Patu, né, estudar mais sobre Jesuíno Brilhante. Mas o que a gente sabe um pouco da escola, dos depoimentos, dessa história oral, né?
que foi também questão das brigas de famílias, que sempre aquela região, o semiárido nordestino sempre teve isso. Mas ele teve as suas atitudes como cidadão, enfrentou uma família muito forte lá, e uma pessoa foi injustiçada, né, e ele tomou as dores. Depois ele foi morto, né, por uma pessoa da própria família. Mas teve lá a sua manifestação, essa coisa do saque, certo, e de outras coisas assim, é que me faz ter uma certa admiração a essa atitude dele. Já que estou no cangaço, não vou deixar esses bandidos fazendeiros aqui levar tudo do povo não, sabe? Essa Jesuíno, assim como Lampião, foi uma figura controversa, né? E é interessante porque quando a gente lê sobre o cangaço, e aqui eu não vou direcionar para personagem A ou B, Lampião, Jesuíno, Jararaca, ou Senhor Pereira, nada, o cangaço. Aí nós nos deparamos com inúmeras interpretações e até defesas apaixonadas, né? E por isso que eu trouxe hoje aqui esse livro, O Cangaço nas Batalhas da Memória, Antônio Fernando de Araújo Sá. Olha essa obra aqui para você. O Antônio Fernando é um amigo lá de Sergipe, um professor do Departamento de História. Ele escreveu O Cangaço nas Batalhas da Memória. E o título já está dizendo, as memórias do cangaço, seja do sujeito cangaceiro ou do sujeito volante, ou das famílias que sofriam violência, tanto das volantes como dos cangaceiros, eles têm suas memórias. E muitos autores, muitos escritores, bem como muitos poetas, eles costumam se aprimorar, aliás, se absorver, se apropriar, não se aprimorar, desculpe, se apropriar das memórias de cangaceiros e volantes. E essas memórias nem sempre chegam até o público que lê ou que assiste a um espetáculo da maneira como de fato ela ocorreu. E o Fernando Sá, ele faz uma discussão em cima disso, como a historiografia, como os depoimentos, como a produção da temática do cangaço, em especial da memória. Eu indico essa obra para você ler e conhecer um pouco sobre a obra do Fernando Sá. Também convido em janeiro, já falei isso aqui no programa passado, nós estaremos com a Rota Mística. Um grupo de pessoas vai sair de Fortaleza no dia 12 de janeiro para visitar os principais lugares de memória em várias cidades do Nordeste, onde cangaço e religiosidade cruzaram os seus destinos. Começa em Mossoró, aqui percorrendo os lugares de memória por onde Lampião e seu bando passou, até o cemitério, onde está o corpo de Jararaca, que foi morto em Mossoró, e hoje, no imaginário popular, ele é um santo. Daqui nós sairemos para Missão Velha, onde nós iremos, Missão Velha no Ceará, onde nós iremos conhecer os lugares por onde percorreu o Padre Cícero, Floro Bartolomeu e Lampião. Lá nós estaremos acompanhados do pesquisador Bosco André. Lá, no dia 13, no dia 14, nós sairemos para Juazeiro do Norte, Ceará. Aí, todo aquele percurso em Juazeiro, da trajetória histórica do Padre Cícero. Estaremos ao lado de pesquisadores como João Calixto e Roberto Júnior. No dia 15, nós iremos ao Caldeirão do Beato Zé Lourenço, lá no Crato. Zé Lourenço, que era um discípulo do Padre Cícero e criou o Caldeirão, tornando uma das referências do ponto de vista religioso e uma experiência social muito grande. Lá nós estaremos ao lado de Bosco André, Calixto, Roberto Júnior. E nós, no dia 16,
iremos para São José do Belmonte, onde visitaremos as Pedras do Reino, imortalizadas na obra de Ariano Suassuna. Nós estaremos ao lado do pesquisador Valdir Nogueira. Dia 17, iremos para Canudos, Antônio Conselheiro, a Guerra de Canudos. Percorreremos todos os espaços da área da guerra, né? E no dia 18, nós continuaremos em Canudos e dia 19 seguiremos para Piranhas. Lá nós visitaremos lugares de memória em Piranhas e na Grota do Angico, lá onde foi morto Lampião e mais 11 companheiros do bando. E de Piranha nós retornaremos para Fortaleza no dia 21. Você é nosso convidado. Você pode entrar em contato pelo e-mail narotadocangaço@gmail.com e lá obter todas as informações para que você possa, você, sua esposa, seus filhos, seus amigos, se juntar a nós para essa viagem em janeiro, que você com certeza não só irá conhecer lugares turísticos, artesanato, gastronomia, mas terá uma grande aula de história com as pessoas que estarão à frente desse projeto. Nós, aqui do Resenha do Cangaço, e Aderbal Nogueira, do canal Cangaço Aderbal Nogueira, estamos organizando essa viagem. E você é nosso convidado. Venha, junte-se a nós e passe lá uma mensagem para o e-mail narotadocangaço@gmail.com. Aldaci, você... Lemuel, antes que você me faça essa observação que você vai fazer, ou pergunta e tal, um dado importante aqui, né, mas somente sobre, eu estou vendo aí que esse projeto é bem mais abrangente, me chama muita atenção, certo? Sobre esses movimentos populares, religiosidade, cangaço e tal. Mas o repentista Sebastião da Silva, que mora em Caicó, uma das maiores referências da cantoria, infelizmente atravessa uma situação de saúde um pouco complicada, mas foi um dos mais brilhantes repentistas, inegavelmente. E Valdir Teles, que faleceu precocemente, eles fizeram um CD, né? O Repente na Trilha do Cangaço. É bem interessante isso. E você, nesse trabalho, aí você constata que eram duas referências da cantoria, admiração ao heroísmo e tal. Mas um trabalho interessante, de informação. Eles passaram aqui, eu não sei se eles passaram em todos os espaços, mas eu acho que onde eles têm a história que Lampião passou, eles devem ter passado. Foi um projeto bem interessante. Eles cantam aqui na cova, né? No túmulo lá de Jaraca. E depois eles encerram lá na Fazenda Angicos, onde o pessoal foi morto. É um trabalho de Sebastião da Silva. Aí é uma constatação. Sebastião ali representa naquele trabalho o que a maioria pensa. Depois me passe para eu divulgar aqui o trabalho deles no nosso programa. Você colocar na Trilha do Cangaço com Sebastião da Silva, mas eu vou tentar encontrar e passar para você. Fisicamente, que aqui eu divulgo, faço a divulgação, as pessoas. Entendeu? É muito interessante. Não terminamos ainda não, a gente ainda vai ouvir Aldaci aqui, muita coisa, inclusive no Repente. O nosso próximo programa, eu estarei visitando um lugar de memória aqui do Rio Grande do Norte, viu? Nossa equipe irá até essa cidade fazer um programa lá. Aldaci, nosso público queria lhe ouvir um pouquinho. Faça um Repente aí com um mote sobre cangaço. Lampião foi um destaque, juntamente à sua equipe. Mas para entrar no cangaço nunca recebi convite. Mas se o homem revoltado foge até ao seu limite. O cangaço fez limite e a história nos fascina.
com tiros de bacamarte ou então de carabina, porém marcou na história da viola nordestina. O cangaço e a rotina, sempre a discussão. E a figura admirada, Virgulino Lampião. Eu deixo um pouco o cangaço e trato mais de educação. Sabemos que Lampião teve a sua freguesia e a popularidade pelas coisas que fazia. E tem o cangaço moderno praticado hoje em dia. Tem cangaço todo dia, daqui até ao Planalto. Na oposição que briga, que pratica sobressalto. E às vezes com Lampião é capaz a um assalto. O cangaço falou alto pra família nordestina, pra velha Serra Talhada e o pessoal de Carpina. Mas chegando em Mossoró, quebrou bem sua rotina. Lampião foi gente fina, eu levanto essa questão. Mas partiu pra Limoeiro, pegou essa direção. E aí começa o fracasso do famoso Lampião. Falei sobre Lampião, que eu quis me deparar aos melhores cordelistas, pude me classificar em um concurso em cordel e tive o 5º lugar. Aldaci, é improviso, gente. Repente é repente, né? E eu não me arrisco a fazer nenhuma poesia, apenas admirar o artista. Eu tive um grande professor nesse campo, foi Antônio Nunes de França, que não era a França da minha família, França de mamãe, era França por apelido, né? Depois Antônio de França, foi um dos mais brilhantes repentistas, e ele disse uma coisa que eu acho que todos os cantadores concordam. O que mais comprova que é improviso, certo? É quando você topa, quando você gagueja, que é procurando dizer. Aquela cantoria que começa do início ao fim, acaba não topa numa vírgula. Olha, vamos ter cuidado, certo? Eu não estou quebrando ética não, meus colegas, porque vocês sabem disso. O grande problema é que se você é capaz de fazer um cordel, se você é repentista, se você é capaz de fazer de improviso, que pesa muito, que é criando, você é capaz de decorar um poema, um cordel. Se você é capaz de decorar um cordel, você é capaz de decorar uma cestilha, né, e passar e tal. Mas o que mais comprova, e modéstia à parte, eu sempre busquei cantar de improviso, que saia bem ou não, porque eu acho um absurdo. Primeiro, você memorizar para cantar, você está atraindo o público. E o repente é que você se vibra, né? Você gosta do que você está fazendo. Aparece no seu semblante, você muda de cor, você se empolga, né? Então, é assim. Mas o que mais comprova o improviso são os motes, certo? Porque você não sabe o que o cara vai pedir. Estou numa cantoria, aí você diz: poeta Aldaci de França, cante sobre o Lampião, né? Eu vou ter que cantar sobre o Lampião, fazer estrofes. Então, eu vou cantar o que você pediu. Não é o que eu quero cantar, entendeu? Mas a cantoria sempre é um espetáculo. E essa temática, você colocar a cantoria na temática, como coloca aqui nesse programa que vai longe,
é uma coisa muito importante, né? E fica mais assim, de minha parte, é minha opinião, certo? É minha opinião sobre os cordelistas. Não garanto se estou totalmente certo, pode alguém dizer não. Mas o que a gente vê na prática é que a maioria das pessoas tinha o cangaço, né, como uma coisa de herói, né? De coisa de herói. Aldaci, vamos puxar um pouquinho, já que a gente está falando de repente e arte. Nós, no mês de junho, nós temos em Mossoró o grande espetáculo teatral Chuva de Bala. Mas nós também temos o Festival de Cantadores, que você é um dos idealizadores. Se eu estiver equivocado, você me corrija. Um dos idealizadores e um dos artistas que mais batalha para que esse evento ocorra. A gente sabe a dificuldade que todos que trabalham com arte, com cultura, a dificuldade financeira de obter patrocínio, e etc, etc. Você sabe muito bem disso. Olhe para o Cidade Junina, que é uma grande estrutura de festa em Mossoró. Dentro dele, 2 eventos, existem inúmeros eventos da Cidade Junina que você pode aplaudir, bem como criticar. Nem todos agradam ao público, mas eu destacaria 2. O Chuva de Balas, que é um espetáculo teatral, e o Festival de Cantadores. Coloque esses 2 eventos, estabeleça um diálogo entre o teatro e o repente como proposta para o turista. Ele vem de fora, de outra cidade do Rio Grande do Norte ou de outro estado do Brasil, até mesmo do exterior. E como é que você enxerga esses 2 eventos, o Festival de Cantadores e o Chuva de Balas, se é que dá para comparar? Eu estou me referindo do ponto de vista de atividade cultural, que existem diferenças enormes, inclusive tem a proposta de cada um, mas para o turista, né, o que o atrai mais, ou o que um ou o outro poderia fazer para atrair mais o público, tanto de Mossoró como de fora? Eu acho que o Chuva de Balas, certo, já tem a estrutura, né, ideal, pelo que eu observo, porque você chega lá, tudo muito organizado, né? Todos os artistas, eu nunca perguntei valor, mas vão e são compensados pelo seu trabalho, tem que ser. E eu concordo plenamente. Eu ainda coloco um assim para se identificar, porque ele teve uma ascensão e depois eu acho que ele desceu um pouco. Mas o coordenador é extremamente competente. Às vezes, Lemuel, as coisas precisam que as pessoas tenham esse conhecimento, essa dinamicidade. O concurso sanfoneiro, certo? Se enquadra totalmente em período junino. Todo respeito. Sou grato à prefeitura que vem respeitando o nosso trabalho há 22 anos. Essa aqui é a 5ª gestão. Nós já tivemos problema com o secretário, que tirou porque não gostava. Você veja. Você perguntou se você gosta mais de teatro ou de cantoria. Eu gosto muito de teatro, mas eu gosto mais de cantoria. Mas eu vou tirar teatro do rol da cultura, né? Uma arte bonita, 7ª arte e tal. Eu vou tirar música de legitimidade? Não. Por mais que eu goste disso aqui. O grande problema que eu acho, às vezes, nas administrações, é que as pessoas que realmente têm identificação, elas não ficam sempre nos cargos, nesse tipo de cargo. Porque também eu tenho que entender uma coisa. Uma coisa também não é gostar de arte, é saber administrar. Uma secretaria, certo, dá muito trabalho, você tem capacidade administrativa. Mas o cidadão inteligente, ele sabe também escolher uma equipe. Para mim, um problema, essa crítica eu entendo como construtiva, certo? Quando um secretário vai tomando o pé, aí vem a mudança, certo? Aí o outro já chega, porque quem entra, na maioria das vezes, não sei se é falta de humildade, mas não quer seguir o que o outro vinha fazendo correto, acha que mudou, né? Então, eu já tive essa experiência acompanhando a Cidade Junina. E quem começou a ficar mais ali foi aprendendo mais. O Cidade Junina, nós tivemos
28, que eles chamavam de subprojeto. Depois tiramos esse nome de sub. Aí você destacou 2. O Chuva de Bala, certo? Foi muito bem pensado por Tarcísio Gugel. Está sendo muito bem praticado. Não tem como você não se sensibilizar, né? Você pode ter, assim, discordar historicamente, tal. Não era para ser assim, tal. Essa é outra questão. Mas a arte está presente ali. A arte, a poesia e a música, né? Isso é inegável. Isso eu ligo sem medo de errar, certo? E que quem estiver nos assistindo me entenda. O Festival de Repentista nós já tivemos mais dificuldades, certo? De ordem financeira. Mas quando você tem uma dificuldade, quando a financeira melhorou mais ou menos, aí vem uma dificuldade de local, de pessoas que não conhecem bem, porque determinada atração de cidade junina deve ser em determinado lugar, certo? Acho que está bem ali no Polo Antônio Francisco, certo? Está bem. Acho que é o terceiro que a gente faz ali. Mas isso aqui, não é segredo, eu conversei com o secretário, que nos recebeu muito bem, que é professor daqui, professor Franca, né? Professor, veja bem, como você não pode pensar que cantoria, que forró pé de serra, que o Chuva de Bala, pode pensar que esses três não são os melhores projetos da cidade junina, certo? Estou falando de projeto em cultura. Agora, você quer público para você chegar lá e fazer a festa? Tem muita gente boa ali também. Tem uns sertanejos que cantam muito bem. Mas eu acho que tem uns grupos que o espaço não seria ali. Mas esse mesmo absurdo acontece também, onde a gente pensa que não acontecia, certo? Eu vi isso acontecer em Caruaru, certo? Em Caruaru também. Determinados nomes que eu não acho que não era para festa junina, né? Certo? Teve um problema aqui anteriormente na prefeitura, há uns anos. O Flávio José passou 5 ou 6 anos, certo? Porque ele discordou de um posicionamento. Simplesmente deram um castigo no rapaz, como se o Flávio José deixasse de viver, porque não vinha para cá, certo? Mas ele desabafou lá no Termas. O Flávio José tem um trabalho seríssimo. O Flávio José é um poeta, né? Eu não sei se ele escreve tão bem, mas ele tem a sensibilidade de colocar alguém que escreva bem para ele cantar, né? E ele é o forró mais moderno que tem, mas mesmo assim um moderno que tem uma tradição, certo? Aquelas composições de Luiz Gonzaga que ele recebia dos seus parceiros, né? Até hoje a gente só não gosta se for preconceito com a música. Não tem como não gostar. Mas Flávio José faz parte desse grupo, certo? Que está levando isso aí. Então, Flávio José é para ser o primeiro convidado em todo São João do Nordeste, certo? Mas quando eu falo Flávio José, porque já tem um nome mais constituído, mas eu me refiro do mesmo jeito a Tom Oliveira, né? Petrúcio Amorim, pelo menos as composições dele para ser cantada, e outros, né? Valdones com a habilidade da sanfona. Mas Valdones não tem nada, certo? Muito bom na sanfona, certo? Agora, também canta as coisas boas, ele parece como pessoa, um rapaz humilde e tal, certo? Mas eu não posso aqui comparar Valdones a Flávio José. Mas se eu for dizer isso, o povo briga comigo, certo? Agora, Tom Oliveira, certo? Maciel Melo, entendeu? Essas figuras eram para ser carro-chefe do São João, da terra dele, em Mossoró, em qualquer parte deles. Isso é uma briga que a gente tem, no sentido de construir, que eu não sei se vou perder a guerra. Só sei que não vou deixar de brigar. Nem vou me acovardar, né? Que eu não faço isso. A gente, Lemuel, eu penso depois, já posso dizer aqui, em fazer uma história, uma coisa muito delicada, certo? Mas fazer sobre minha visão de como deve ser a cidade junina. Uma coisa que tem crescido, e aí eu não estou falando aqui de prefeito A ou B, certo?
Mas isso eu acho que foi crítica, modesta parte minha, de Cláudio Henrique e de outros lá no início. A gente chegava e dizia, professor, o saudoso Gonzaga, certo? Gonzaga é o grande responsável por isso. Gonzaga, o Falcon, ele teve a ideia de tornar maior. Eu tenho muito respeito a Gonzaga nesse sentido. E para você gostar de cultura, não precisa ser... Você pode ser empresário e gostar. Qual é o problema? Que preconceito é esse? Ele fez essa demonstração. O Cidade Junina foi muito grande na época. Por exemplo, você falou de Chuva de Bala, mas eu quero falar daqueles 4 fatos de Mossoró, né? O Alto da Liberdade. O Alto da Liberdade. O Alto da Liberdade, os primeiros, eram feitos no pátio da estação. O cara vinha lá da favela, onde as criminalidades vinham assistir arte ali. Uma pessoa da favela não sabe andar em teatro, não. Então, desinteligentemente, certo? Colocaram para dentro do teatro. Você já pensou? Um negócio que tinha, no primeiro, tinha mais de 2.000 pessoas, o teatro só cabe 600 pessoas. Entendeu? Quer dizer, o cara tem medo do evento. Gonzaga não tinha. Me desculpem, é só a opinião que eu estou dando aqui. Então, eu não fui assistir, nem vou um Alto da Liberdade dentro de um teatro. Que eu acho que não cabe. Acho que não cabe. Entendeu? Cabe cantoria num teatro, mas dentro de uma palestra. Mas se você chamar o pessoal só para cantoria, não vai. Também. Então a gente tem isso. O que precisa, você fez uma pergunta interessante e eu vou responder. Está feito o desafio. Assim, foi muito bom esse Cidade Junina que eu me aproximei de Franklin, né, para a gente conversar. O cara aberto foi bom, inclusive. Ele imaginou, não sei se foi pedido do prefeito, né, mas ele topou fazer uma homenagem pelo centenário de Eliseu Ventania no palco principal. A intenção dele foi das melhores. Aí ele pediu a assessora para falar comigo, né? Não tem segredo. A Catarina, sim, para a gente pegar uma dupla dali, né? Do festival e levar para ali. Não dá para fazer no mesmo momento. Porque você levar uma dupla de repentista para um palco, onde o pessoal só vai para dançar e tal, você tem que preparar essa apresentação. A gente tem como fazer. Modéstia à parte, eu fiz um pouco de teatro, isso me deu uma visão muito boa. Cheguei no palco e digo, a gente vai fazer aqui. Mas dificilmente você faz. Lisboa me disse, quando ele cantou comigo, levou uma vaia cantando com Vila Nova. Um público muito parecido. Certo? Mas eu disse, aí pronto. Aí ele entendeu, a gente se reuniu, aí eu pedi o tempo a ele que a gente deveria, eu digo, olha, com esse tempo, com essa condição, a gente faz. E o cachê, certo? Foi excelente. Ficou ele, rapaz, não sabia que eu era isso. Mas se eu colocasse uma dupla, sem ela ter noção de arte, que tem que ter arte de comunicar também, não dava certo. E vou deixar essa dica para alguns colegas. Sabe o que eu fiz? Eu cheguei lá e disse, a gente vai cantar 4 ou 5 estrofes. Falando aqui no Palácio da Cultura, Eliseu Ventania, né? Porque eles é um nome bom. Para ali é um nome muito bom. Mas a gente tem que mexer com esse pessoal aí. Cantar um gênio em vez de só. Vai cantar com a gente? Bora, eu como esse cara, eu me manifestei lá. Boa, sabiá do galho, da laranjeira. Isso sem viola. E o pessoal começou, o pessoal gosta de cantar. Foi brilhante a nossa apresentação. Então, se eu tiver a condição de fazer um festival 10 vezes maior do que aquele, que já está bom, aquele já é bom, certo? Mas eu posso fazer maior. E desafio, só quero estrutura. Agora, se eu não mostrar projeto, também ninguém tem culpa, né? E eu vou lançar essa ideia. Inclusive, aqui não é nenhum segredo, né? Pode alguém ir na frente. Tem que saber se sabe fazer também, né? Eu vou conversar. Porque você pode... Olha, o Festival de Repentistas, tem uns camaradas aí que entram no nosso meio sem saber de nada, que abre um programa de TV citando uma estrofe. Se eu não citar, é porque é minha. Se eu não citar o autor. Certo? E essas pessoas são um perigo. Porque vai para um empresário que também não conhece. Cadê fulano tão grande para dizer, rapaz, eu não conheço, não. Eu não conheço, sou muito duro, muito sério nisso aí. Eu nunca citei uma estrofe de Sebastião Dias para dizer que era minha. Ou então não citar o autor, porque alguém vai pensar que é minha. Se for escrevendo, como a gente faz, sabe, né? Entre aspas e tal. Então, a gente enfrentou essa guerra toda. Eu queria só dizer uma coisa nesse papo tão bom aqui, que essa luta que a gente não pode esquecer. Eu cheguei em Mossoró, conheci a turma da Casa do Cantador, numa efervescência. Spiniano, né? Luiz Antônio, cara que lutando pela cultura, né? Aí depois que o Spiniano vai assumir cargo político, né? Não pôde mais assumir.
Eu digo, deixa que começou o Clube da Poesia, eu dei continuidade. Eu, uma parceria com Lemuel, com Damasceno, que eu chamo, Josué. com Josué Damasceno, com apoio pequeno, mas foi importante, do Sint e outro da Unimed. Entre o Sint, né, que acontecia lá no Sint também, né, naquele tempo, tinha um dono do bar que ele rasgava os cartazes, a cantoria aqui, né, a gente brinca muito, era amigo nosso. Um dia a gente olhando assim, tava uns cartazes rasgados por trás do prédio. É um absurdo isso. Até dava para ele coisar, porque ele divulgando só ia vender mais. Esse cara morreu, mas era meu amigo. Rasgou os cartazes. A gente brincou muito, né? Esse cartaz aqui, mas também teve controle, deixou para lá. A gente passou para a CEL. Foram realizadas 22 cantorias sobre a nossa responsabilidade. E deu certo, tinha público. O que precisa é a gente ter coragem de fazer, gostar de fazer e conhecer o que está fazendo. Então, eu tenho ideias, que a ideia eu não vou dizer não, certo? Digo no todo assim, para a gente tornar o festival maior. E é um sonho meu. Estamos terminando o nosso Resenha do Cangaço desta sexta-feira. Conversamos com Aldacir de França, historiador, repentista, um dos organizadores do Festival de Cantadores no período do Cidade Junina em Mossoró. E sempre eu convido você para vir a Mossoró para assistir ao espetáculo Chuva de Balas, assistir o Festival de Cantadores e conhecer um pouco a estrutura das festas juninas em Mossoró. E nós vamos encerrar aqui com uma pequena demonstração, uma segunda demonstração de Aldacir de França. Muito obrigado, ele vai ficar aqui uns 2 minutos ainda, viu? Vocês vão ficar ouvindo Aldacir. Até a próxima sexta-feira. Voa sabiá do galho da laranjeira, que a pedra da baladeira vem zoando pelo ar. Ô Lemuel, eu lhe dou muito obrigado, me sinto recompensado que aqui eu vim cantar. Vim conversar sobre também Lampião, a figura do sertão, que já é muito popular. Voa sabiá do galho da laranjeira, que a pedra da baladeira vem zoando pelo ar. O nosso técnico, que é muito cuidadoso, ele não fica nervoso e nem gosta de brincar. Soltou sorriso que eu tenho observado, estava mal encarado, mas já conseguiu mudar. Voa sabiá do galho da laranjeira, que a pedra da baladeira vem zoando pelo ar. Ô Lemuel, eu gostei do bate-papo, dessa luta eu não escapo porque gosto de lutar. Pode dizer do Ernie ao povo, e quando quiser de novo é só mandar me chamar. Voa sabiá do galho da laranjeira, que a pedra da baladeira vem zoando pelo ar. Voa sabiá do galho da laranjeira, que a pedra da baladeira vem zoando pelo ar. Obrigado, Aldacir, e até sexta-feira, se Deus quiser.